Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira, nosso encontro. Que alegria. O coração já fica aquecido. O primeiro que chega já vai aquecendo, o segundo, terceiro e assim. Coisa boa, mais gente chegando. E hoje nós estamos no 138º encontro com o título, na verdade é uma pergunta, como leva a vida? Que vai ser com a Juliana. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece, não é? E aí, dona Maria Isabel, a senhora faz a prece para a gente, por favor? Com muito prazer. Ai, coisa boa. A gente vai fechar os olhos, né, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Na minha vida, Ele tem feito muito mesmo, através de vocês. Eu agradeço a Deus todos os dias. Espero que Ele faça mesmo, que vocês sintam a mesma coisa que eu sinto perante vocês. E agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu quero pedir também, nessa prece, por uma amiga minha que está atravessando uma situação difícil, e eu falei que eu ia pedir para a gente pedir a Deus por ela, e que Deus nos abençoe bastante, que a gente assim, fique bem atento a essa palestra de hoje e a todas, porque cada vez que eu assisto uma palestra eu aprendo mais, e eu agradeço a Deus por isso, e eu acho que vocês também, porque a gente está aqui sempre aprendendo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite, graças a Deus. Não sei falar muito bem, falei de Ai, coração. falou lindamente, de coração, que é melhor que isto, né? É, A prece tem que vir lá do coração. E obrigada é. pelo carinho que tem com a sala, obrigada pelo carinho que tem pelo estudo. E realmente a gente aprende aqui uns com os outros, né? E agradecer realmente a espiritualidade por essa oportunidade. E que a gente possa estar com coração e mentes abertas para a noite de hoje, né? E aí, como levo a vida? É esse o tema da noite. Eu quero saber, né, Chicarino, como é que a Juliana leva a vida. E aí, Ju, é com você. Oi, gente, boa noite novamente, né? Para quem já estava, para quem chegou, bom dia, boa tarde, para quem for assistir depois, que as vibrações de amor cheguem a nós todos, que possamos, dessa reflexão muito singela, tá, gente? Porque eu assumo que aqui eu sou bem humilde e vou tentar trazer de uma maneira leve como é que a gente vive a vida, né? Então, peço desculpas de antemão se houver alguma falha, e agradeço a presença de cada um, e vamos, então, tentar descobrir, né, essa questão aí que, a hora que eu falei com a Rosana de manhã, eu falei, ai, meu Deus, como é que eu vivo essa vida? E o Chicaria perguntou, como é que ela vive a vida? Certamente, por um tempo, vivi como o filósofo Zeca Pagodinho orientava, né? Vida deixa-me levar, vida leva eu. Agora as coisas estão mudando e eu vou compartilhar aqui algumas telas para a gente refletir junto como é que nós estamos vivendo a nossa. Aqui é uma reflexão em conjunto, onde a gente faz um balanço de como que as coisas que acontecem na nossa vida influenciam na nossa maneira de viver. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Foi criada em 1º de agosto de 1865 e é extraída da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Nossa, Juliana, mas por que que você trouxe isso para falar de como a gente vive a vida? Porque dentro dessa obra a gente vai encontrar ali reflexões que nos fazem pensar no como eu conduzo a minha vida e como eu vejo a vida num todo. Essa é uma conclusão que eu tenho. Então, o livro ele já começa com um título, né, no seu capítulo, dizendo sobre o futuro e o nada. E o Kardec traz uma frase seguinte: vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo, e morremos, o que não é menos certo. No entanto, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa.
Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Ou vivemos eternamente, ou tudo se aniquilará para todo sempre? Vale a pena pensarmos nisso. Então, o que a gente pode refletir dessa frase aí? Muitas vezes a gente está em alguns momentos da vida onde a gente se pergunta, meu Deus do céu, quando que isso vai acabar? Eu não pedi para nascer, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? O que vai acontecer depois da morte? Como que eu vou ser? Para onde que eu vou? O que é que está acontecendo? Né? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Quem que eu sou? Né? Essas perguntas, mineiramente falando. E aí, esse capítulo vem trazer para a gente que se não houvesse nada no futuro, se pensarmos de uma maneira materialista, e vai se referir ao niilismo, quem tiver curiosidade de ler a obra, a gente vê que esse nada não existe. Não sei se vocês concordam. Está na obra e eu concordo. Vamos supor que a gente tivesse somente essa vida que a gente está agora. Que a gente tivesse brotado agora, né, com a nossa idade já mesmo, com a nossa maturidade ou imaturidade, e que depois daqui não fosse existir nada. A pergunta primeira que vem na minha mente, mas por que eu estou passando por tudo isso se não vai ter nada depois? Por que eu luto tanto se não existe mais nada depois daqui? Por que eu choro? Por que eu dou tanta risada se é só isso aqui que eu tenho? Por que eu derrubo tantas lágrimas se é só isso que eu tenho? Então não faz sentido para o nosso espírito pensar dessa maneira. Existe um futuro, existe um depois, como existe o depois para tudo que existe na vida. Como assim, Juliana? Ué, a gente nasce bebezinho. Nossos pais cuidaram da gente, em tese era para os nossos pais cuidarem. Se eles não cuidaram, outra pessoa cuidou e aqui estamos nós, com todos os processos que nos elegeram a pessoa que somos hoje. Então, se a gente nasceu e cresceu, é porque lá atrás eu me preparei para um futuro. Então, eu fui para a escola, eu aprendi a andar, a falar, né? Primeiro inverte a ordem, aprende a andar, a falar, depois vai para a escola. Eu sofri um processo de educação, eu recebi uma educação de alguém, eu recebi carinho, atenção ou desprezo, todo o conjunto de coisas que me transformaram na pessoa que eu sou. Eu escolhi uma profissão, eu escolhi uma religião, muitas vezes eu não escolhi religião nenhuma, eu conheci alguém para me relacionar, eu construí uma vida com essa pessoa, pode ter dado certo, pode ter não dado certo, tive filhos, não tive filhos, não importa. Tudo que acontece com a gente, na verdade, enquanto era presente, nós planejávamos para um futuro. A gente desenvolve coisas na vida e busca conhecimento visando o futuro. O que pode acontecer hoje com o futuro é que muitas vezes a gente sofre por antecipação por um futuro desconhecido. E o Espiritismo vem trazer para a gente que a gente pode conhecer o futuro através das nossas atitudes atuais, né? Então, muitas vezes a gente vai caçar um assunto lá, mas o que eu fiz lá atrás para estar passando isso que eu estou passando hoje? Eu construí isso muitas vezes. Nossa, mas eu planejei todas essas dores que eu estou passando? Não é uma questão só de planejamento, é uma questão de colheita. Então, a gente vai se questionar, será que existe céu e inferno? Uma pergunta boa, né? Nós fomos educados a acreditar que sim, que existe céu e inferno, e a gente tinha uma teoria que o inferno era um lugar onde a gente ia padecer eternamente por pecados, por equívocos. E o céu a gente ia gozar de uma ternura, de uma felicidade eterna. E o Espiritismo vem trazer para a gente que as duas condições existem, tanto céu como inferno. Só que eu preciso morrer, desencarnar, para estar no céu ou no inferno? É uma pergunta que eu faço todos os dias. Então a gente vai entender através desse livro que o céu e o inferno existem. Porém, eles são um estado de espírito. Como assim, Juliana? Se eu faço sempre, eu tenho na minha vida uma conduta onde eu escolha coisas boas a fazer,
Se eu sou honesto, se eu sou digno, se eu sou íntegro, eu vou colher o quê? Onde que eu vou estar? No céu. Se eu tenho conduta incorreta, sou desonesta, sou egoísta, sou infiel, eu vou colher o quê? O inferno. Eu falei numa palestra lá em Caçapava que você quer saber se você está no céu, seu celular não tem senha e você é casado. Aí você está no céu. Por quê? Porque não é uma crítica, tá, gente? É só uma pequena observação, uma pequena brincadeira, uma brincadeira jocosa, para que a gente entenda que muitas vezes a gente assume compromissos com outras pessoas e a gente não assume esse compromisso efetivamente, dentro de uma integridade que traga para a gente paz na vivência. Por que eu preciso esconder coisas das pessoas que eu convivo? Sendo que eu posso ser quem eu sou e ter as atitudes que eu quero ter, mas ciente de que aquilo ali pode me trazer o céu ou o inferno. Não no sentido de uma pena eterna, porque não é justo eu ter um pequeno equívoco e pagar por aquilo por toda uma eternidade. Então a gente já tinha um conceito que nós éramos eternos, mas não faz muito sentido para a gente pensar que nós vamos ficar eternamente nessa condição. Não existe. Se a gente errasse o tempo todo a mesma coisa, é o mesmo que eu permanecer no inferno por um longo período. Mas eu chamaria Deus de injusto se eu colocasse isso como num período de eternidade. Não sei se me faço claro, né? Se eu me faço clara nesse momento. Então, o céu é uma condição de eu estar passando muitas vezes por desafios dolorosos, mas eu paro e reflito. Olha, poxa vida, Deus, eu sei que isso que está acontecendo pode ser uma consequência de uma atitude minha. Mas na medida do possível, quero aprender com o Senhor a passar por isso de uma maneira serena, tranquila. Aí vocês vão me questionar, peraí, mas eu vou ser obrigada a ficar passando por tranquilidade, por dificuldades? Na verdade, não é bem assim que funciona na vida prática, mas esse é um exercício que nós temos que fazer constantemente. Aí que está a questão de compreender para que as coisas acontecem e por que elas acontecem. Então, eu entendo que o céu e o inferno é um estado de espírito diante de uma situação que está acontecendo, seja ela positiva ou negativa. Ah, peraí, mas o que aconteceu não tinha o meu controle. Mas eu entendo que eu não tenho controle sobre nada. Eu tenho simplesmente livre-arbítrio. E aí, se eu não pude escolher se aquela situação chegou até mim, como muitas vezes a gente não escolheu, mas eu escolho a maneira que eu vou encarar essa dificuldade ou essa alegria. Eu vou ser grata pela alegria que eu recebi, ou eu simplesmente vou ignorar aquilo como um filho mimado que recebe todos os presentes dos pais e não consegue valorizar. Ou eu vou ser aquele filho que não tem nada e quando recebe um presente é super grato, porque ele entende que aquilo não é obrigação dos pais, mas sim um desafio que eles enfrentaram para proporcionar para a gente uma alegria, que é passageira. No final das contas, a gente compreende que tudo é passageiro nesse mundo transitório. E aí a gente vai partir para o princípio que, se tudo é transitório, a obra traz para a gente a reflexão. A carne é fraca? Olha o casal aí, né? Eu sempre puxando para esse lado, que eu acho fantástico, maravilhoso. Né, a gente constrói os relacionamentos, a gente idealiza o que é bom, o que é bonito, o que é belo, eu quero ser feliz, eu quero amar para sempre. Ah, eu te amo, que bonito, né? Que maravilhoso. Aí no final das contas, o tempo passa, a gente não tem mais aquela beleza exuberante, perdemos o vício, o nosso companheiro ou a nossa companheira se desinteressa, e aí a gente vai cair nesse círculo aí bem perigoso de interesses por outras pessoas. O que a gente precisa entender nesse contexto é, a carne é fraca quando eu estou vivenciando uma situação onde sou colocada à prova no meu sentimento, mediante ao meu parceiro, seja ele um filho, um irmão, um companheiro de caminhada, um colega de porque a carne é fraca não só para ceder a tentações
de relacionamentos a dois, mas a carne é fraca para ceder uma promoção a custas de um sofrimento de um colega de trabalho, de um sacrifício. Né? Ali a gente entra numa intriga, numa fofoca, numa invenção até de uma situação para que eu granjeie ali como que se diz? Eu vou receber uma promoção e aí eu passo o outro para trás sem que ele saiba, e com isso sou promovido. Então, tudo isso nos remete a uma avaliação se isso é uma tendência da nossa carne, eu ceder aquilo que é bom para mim. E aí a obra traz para a gente que não é a carne que é fraca, não. Que o é fraco é o espírito. Então, o espírito que vai, da onde nascem os sentimentos e as sensações e as vontades e os desejos e todos os propósitos vêm do espírito. A carne é transitória, ela é um instrumento que eu utilizo para caminhar aqui. Mas é o meu espírito que traz todas os meus anseios, as minhas virtudes, os meus defeitos, vêm do espírito. Então, a honestidade é uma questão de caráter. Seja ela vista de qualquer aspecto. Eu preciso compreender que sou eu que decido como vou agir diante de tudo na vida. Se eu tenho a oportunidade de fortalecer o meu espírito, eu assumo um compromisso com a verdade. E o Espiritismo traz isso para a gente. Porque se eu cedo à fraqueza do espírito, na verdade eu estou expondo esse mesmo espírito e essa carne a dores que eu poderia ter evitado, submetendo-me a uma experiência de inferno. E é curioso porque a gente muitas vezes não para pensar assim. Todas as vezes que a gente julga a conduta do outro que faz alguma coisa errada, a gente vai arrumar uma série de desculpas. Ah, mas também, né, a esposa engordou depois que teve filho, né, ficou difícil, ela é meio chata, relaxou com a casa, ou, né, também o marido perdeu o emprego, daí a esposa, né, não dá atenção para ela em casa, não consegue cumprir suas obrigações. Esse colega de trabalho é bonzinho, mas todo dia ele chega atrasado, não custava nada, né, eu só falei que ele chega atrasado, não tem culpa se eu fui promovido por isso. A gente precisa aprender a exercitar a integridade, mas e para a gente entender esse contexto, para a gente entender como é que funciona esse mecanismo, eu preciso avaliar as coisas antes de fazer, antes de falar, antes de agir. Aí eu entendo se é uma fraqueza do meu espírito ou não, e se essa atitude que eu estou tomando vai me trazer sensação de céu ou inferno, que muitas vezes a gente fica com medo de desencarnar e ir para um umbral. Umbral a gente sabe que, né, se a gente for analisar por aspecto de outras religiões, a gente vai falar que é o purgatório, né? E o que a gente faz num purgatório? A gente simplesmente fica ali refletindo sobre as coisas que nós poderíamos ter feito de maneira diferente, num processo doloroso de culpa. E muitas vezes a gente sofre bastante no sentido de culpa, porque a gente não evitou ou fez aquilo sem pensar na consequência. Estava conversando com um amigo esses dias, e ele falou assim, olha, a gente errou lá atrás, mas a gente não tinha maturidade, não tinha conhecimento que aquilo era errado. E aí eu perguntei, será? E ele me disse, claro que não, a gente não sabia. Eu falei, e quando a gente faz coisa errada? No fundo, a gente não recebe uma intuição de que aquilo é errado? E mesmo assim a gente continua fazendo? A gente paga para ver? A gente paga para ver até onde aquilo vai dar? A gente simplesmente ignora as consequências de tudo. E a gente precisa entender que tudo na vida tem uma consequência. E aí chegou a parte que eu gosto muito, particularmente é uma das minhas preferidas do livro, e aí eu vou provavelmente chamar o Chicarino, brincadeira, que se refere ao Código Penal da Vida Futura. Olha que maravilha para quem é advogado aí. Deve debruçar nessas leis aí, nesses artigos, que trazem para a gente a importância do conhecimento para que a gente construa um futuro onde vivamos no céu, né? Lógico que a gente entende também, através de outras obras da doutrina, que esse estado de espírito que intitulamos de céu ou inferno pode se reverter num ambiente em que a nossa mente tem poder de criar. Nossa, Juliana, mas não é só eu que estou lá. Claro que não.
nós nos afinizamos com as pessoas que têm a mesma vibração que nós. E a gente transforma com essa vibração o ambiente em que nós estamos. Aquilo vai ficar preto, pesado, triste, frio, se eu tiver ali com um monte de gente pensando de maneira negativa. E a gente aprende com André Luiz que o pensamento, André Luiz e Emmanuel, que o pensamento, ele cria formas. O pensamento tem um poder absurdo que a gente muitas vezes ignora, mas não deveria. Porque tudo que a gente planeja através do pensamento, e aí nós vamos questionar, mas peraí, eu não tenho controle sobre tudo que eu penso. Temos sim. É óbvio que muitas vezes, por estarmos aí habituados a pensar em coisas, né, e hoje a gente é estimulado a pensar em muita coisa ao mesmo tempo, a gente vai fazer prece, eu pelo menos sou assim. Eu vou fazer a prece, daqui a pouco eu lembro, falei, nossa senhora, eu não desliguei não sei o quê. Aí acabou a prece ali. Ou você está fazendo prece e lembrou daquela pessoa que te ofendeu. Nossa, mas eu deveria ter falado aquilo. E a prece vai sendo interrompida por pop-ups, né? Aquelas janelinhas que vão. Uma vez eu coloquei aqui na sala essa situação. E a gente não consegue se concentrar numa coisa só. E aí vem esse desafio da gente compreender que o exercício da meditação naquilo que eu me importo, que importa para mim de verdade, que vai trazer para mim uma boa sensação, depende única e exclusivamente de mim. É como se eu tivesse no ambiente e tivesse mesmo tristonha e chega a Rosana com esse sorriso de mãe dela e aí meu coração se alegra. É como se eu tivesse naquele momento onde eu estou ali, olha, Senhor, eu não estou conseguindo me concentrar. Eu preciso de um auxílio. Manda uma mensagem para qualquer um de nós aqui, e geralmente é para Rosana, né? E aí vem aquela mensagem que muda a nossa vibração. Então, está nas nossas mãos. E o que o Código Penal da Vida Futura vem ensinar para a gente? É óbvio que eu não vou falar todos aqui, porque são vários artigos, mas eu vou buscar os 3 primeiros. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu estou sofrendo agora e também vou sofrer na vida espiritual as consequências daquilo que eu continuei persistindo de caminho errado. Então, todas as escolhas erradas que eu fiz vão trazer para mim a consequência. Nossa, mas Deus não perdoa? Deus perdoa. Mas a gente vai aprender através dessa obra que eu preciso me arrepender disso, ter consciência que eu fiz um mal, e o pior ainda pode acontecer, minha gente. Eu não reconhecer que aquilo que eu fiz é mal. Aquele controle que eu quero ter sobre as pessoas, as situações, eu não identifico como mal. Eu identifico como um traço da minha personalidade, que quer dizer, nossa, a gente acha bonito as pessoas falarem, você é controlador. Isso não é uma qualidade. Isso é uma chamada de atenção para a gente avaliar a nossa conduta. Como assim eu sou controladora? É uma pessoa que gosta de tudo certinho, uma pessoa metódica, uma pessoa que alinha o tapete na porta, vocês fazem isso, eu faço, né? E isso é indiferente, isso é irrisório, isso não pode tomar conta da nossa vida. Então, nós precisamos prestar atenção se a nossa conduta é de ser uma pessoa controladora, uma pessoa mesquinha. Não, eu guardo dinheiro, porque eu nunca sei o dia de amanhã, eu vou ajudar alguém agora, e se eu precisar? Né? Quais serão as consequências? E aí a gente vai ter uma série de acontecimentos aí que vão refletir nas nossas escolhas, positivas ou negativas. Então, aqui o primeiro artigo já está falando, você não é coitado, não. Você está passando, você vai passar as consequências disso. Você se arrependeu? Agora você expia e também, daqui para frente, você vai reparar isso. E é assim que funciona, é lei. Então, o segundo artigo traz para a gente a felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, a completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Então, toda vez, olha que maravilha, o segundo já vem, opa, peraí, as coisas boas também estão sendo contadas, porque até agora a Juliana só falou de
de penalidade, de lei, de consequência, com um sentido negativo. Não, senhores, a gente também vai receber a consequência positiva dos nossos atos bons, da nossa conduta boa, de todas as vezes que eu perdoei, de todas as vezes que eu fui compassivo comigo mesmo, que eu pedi desculpa, que eu falei para a pessoa, olha, eu preciso ser honesto com você, eu estou tendo dificuldade de passar por essa experiência, você pode me ajudar? A pessoa vai falar assim, não, aí você vai falar, tudo bem, mesmo que você tenha vontade de falar outro. Porque o desafio da nossa reencarnação é dominar as nossas más inclinações. Então, toda vez que a gente vence uma má inclinação, o nosso anjo da guarda dá 3 pulinhos, um abraço e um beijinho na testa. Quando a gente vai dormir, ele vem dar um beijinho na nossa testa, assim, falar, parabéns, hoje você fez mais coisa boa do que coisa ruim. E eu estava do seu lado o tempo todo. Né? Assim acontece com aqueles que partiram antes de nós e que nos amam. A gente vai entender muitas vezes o valor do amor, né, a dimensão desse amor, quando a gente é separado da presença física. E não fiquemos tristes com isso o tempo todo, a gente, é óbvio, sente saudade e tudo mais, mas eu preciso compreender que as minhas boas atitudes vão alegrar aquele que partiu, assim como eu vou me alegrar com a chegada dele, com um sorriso de que ele aprendeu, está evoluindo, porque a evolução continua no plano espiritual, e aqui a gente desce, né, para provar, para expiar as circunstâncias da vida, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. E é uma certeza que a gente traz desde quando a gente dá o primeiro choro fora da barriga da mãe, que é triste, viu, gente? Tá no quentinho lá, e aí vem alguém, empurra a gente, sai com líquido, amniótico e tudo mais, daí já dá de cara com o médico feio, bravo, dando tapa na gente, e a gente chora, é duro, não é fácil não. Aí daí pra frente é só ladeira abaixo, brincadeira. O terceiro artigo traz para a gente que não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, a soma das penas é assim, proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das qualidades. Então, é como se a gente tivesse a caderneta do armazém lá de Minas Gerais, e a gente vai anotando débito e crédito, para quem é contador aí, a gente vai anotando débito e crédito, tem que bater o balanço, tem que zerar, não é isso, Rosana? Então, eu preciso ter o livro, né, um livro razão ali, e eu tenho que bater o débito e o crédito, e sair, mas na vida espiritual, na nossa vida, o saldo tem que ficar positivo, para que a gente goze ali, né, das qualidades, a gente, né, soma as qualidades e a gente vai ter uma alegria, uma satisfação. E aí, essa alegria e satisfação traz para a gente a consciência de que nós queremos que todos que estejam à nossa volta também se sintam felizes como nós. Em resumo, essas 3 aí que eu considero mais importantes, mas se tiver curiosidade, dá uma espiada lá, que é fantástico, e ao mesmo tempo deixa a gente com 50 pulgas atrás da orelha, porque ao nos depararmos que a responsabilidade é toda nossa, eu não tenho em quem pôr a culpa, traz para mim uma certa preocupação. Opa, peraí, então o negócio é comigo. Não é com aquele que me enganou, não é com aquele que me desiludiu, não é a culpa dos meus pais, não é a culpa dos meus filhos, a culpa é minha. Então tudo acontece e tem uma ação na minha vida da maneira que eu olho. Se eu quero colocar uma película cor-de-rosa, eu vou enxergar tudo bem. Se eu quero, né, colocar a película preta, eu vou enxergar tudo ruim. E aí a gente vai passar agora para uma partinha de 2 vídeos, que eu quero trazer para a gente ver, que está também na obra, e lá vai ter relatos de espíritos após o desencarne. E eu acho bacana como que Kardec conversa na maior naturalidade com os nossos irmãos desencarnados, e a gente fica, né, arrastando copo, para chamar o espírito e tudo mais, e conversar, fica caçando carta, e Kardec faz uma reunião com bom propósito, sem pretensões de coisas frívolas. Eu quero entender o que está acontecendo para que a gente traga para todo mundo que as coisas continuam como elas eram aqui. E aí eu preciso que vocês relatem. Ele conversa como se estivesse frente a frente com esses espíritos. Então, me permita que eu vou interromper essa agora e vou
colocar no vídeo. Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vocês não dormem não, pelo amor de Deus, fica aí. Vocês vão gostar do vídeo. Espero que eu tenha escolhido o vídeo certo. Peraí. Essa grande escada da evolução. Então a doutrina resgata essa ideia que está lá no Velho Testamento. Né? Joseph Bré, falecido em 1840, evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. É um espírito em condição mediana. Sofro as consequências da minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Ele leva em conta as circunstâncias. Sofro não como poderíeis interpretar, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. Eu falhei em muitas dessas circunstâncias e o confesso sem me ruborizar. Ao esquecer-me de Deus, fui levado a outros esquecimentos que, por não estarem sujeitos às leis dos homens, não são menos culpados perante a lei de Deus. Fala, querida filha, repete estas palavras para todos aqueles que têm a consciência pesada. Que eles compensem suas faltas com boas obras, e a misericórdia divina fixará sua atenção sobre tudo. Seus olhos paternais contarão as expiações, e sua mão poderosa apagará as faltas. Então, gente, aí é um relato, tá, de um espírito que tá lá na obra Céu e Inferno, que ele tem uma condição mediana. Vamos supor que somos nós aqui, que nós temos uma condição mediana, que a gente reclama da vida, que a gente tem hora que esquece de Deus, acontece um problema, eu falo, cadê Deus, né, Deus não existe. Então, isso daí, eu não sou uma pessoa odiosa, eu não sou uma pessoa bandida, né, enfim, não cometi crimes graves, mas eu tô nessa condição aí de Zeca Pagodinho, eu tô deixando a vida me levar, não tô me preocupando com a minha parte espiritual, então lá ele continua do mesmo jeito. Só que o que aconteceu lá com esse espírito? A neta dele que invocou ele na reunião. Vocês vão ver depois, duvido que vocês não vão ler esse livro. Mas, enfim, lendo vocês vão ver que a neta invoca e ele traz isso, avisa todo mundo, pelo amor de Deus, para dar uma acelerada na mobilete, porque o negócio aqui cai o véu e aí eu me deparo com a minha triste ou feliz realidade. Espírito, o inferno é um grande espelho. É um grande espelho que retrata aquilo que já está dentro da criatura. E ela só fica lá enquanto alimentar aquele estado íntimo. Porque a partir do momento... Pera aí, gente, tinha que voltar mais um pouquinho. Não, tá certo. É isso aqui. O governo, as estruturas, por um inferno que nós escolhemos ou não construir dentro de nós. Então o inferno não é um local para o qual as pessoas vão, mas é um local para o qual elas se sintonizam em determinado momento. Na visão espírita, o inferno é um grande espelho. É um grande espelho que retrata aquilo que já está dentro da criatura. E ela só fica lá enquanto alimentar aquele estado íntimo. Porque a partir do momento que ela se dispuser a mudar o cenário íntimo, ela é transferida para outros cenários exteriores. A fonte está no coração. E o que às vezes acontece é a pessoa ter dificuldade de se enxergar. É a dificuldade da autoconfrontação. Ela se enxergar com a lente cor-de-rosa ou ela fingir que não está vendo a própria sombra interior. Então, para que a gente não precise de uma circunstância externa que mostre a nossa real situação interior, é bom começar um processo de autoconhecimento. Começar a se conhecer e começar a mudar o rumo da existência. Entrar num trabalho da reforma interior,
para que a gente não seja surpreendido com nós mesmos. Para onde a gente vai depois da morte é simplesmente um reflexo do que eu já vivo por dentro. Então ninguém vai para o inferno. Na verdade, a pessoa passa a ver o inferno que ela já vive. Como ninguém vai para o céu. A pessoa passa a enxergar o céu que ela já traz no coração. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Nós o classificamos na categoria dos espíritos felizes. No momento em que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como ofuscado e não compreendia bem, porque a lucidez não volta instantaneamente. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. O que vi não tem nome na linguagem humana. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Atribuí valor apenas mediano aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode desfrutar muito sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer, moralmente, um mal imenso. Que a terra me seja leve. Olha aí a responsabilidade. Então eu trouxe aí o testemunho de um espírito em estado feliz, né? Porque não é só de dor que a gente vive. Então, veja, Sanson, ele pediu para fazer isso, ele recomendou, ele fazia parte da equipe Kardec, ele falou, quando eu morrer, me chama lá, que eu quero continuar trabalhando aqui na seara de Jesus e trazer para todo mundo qual foi a minha sensação depois da morte. E a gente vê que a conduta dele refletiu completamente naquilo que ele vivenciou depois da morte. O convite que eu quero fazer aqui, como é que a gente está analisando a nossa conduta? Como é que está sendo a nossa conduta? Aí que chega a pergunta, como é que eu levo a vida? Como é que eu estou vivendo a vida agora? Eu estou no céu ou eu estou no inferno? Quais os sentimentos mais preciosos que eu sinto? O que é mais importante para mim agora? O sofrimento que eu passo ou a dádiva de estar tendo essa oportunidade mágica de conviver com outras pessoas, de ter na minha vida alguns privilégios, um lugar para morar, uma comida boa ou não, né, de ter pessoas boas e não tão boas, que todas elas me trazem aprendizado, de sentir saudade ou de sentir culpa, mas me transformar com isso. Porque ele fala, dá importância mediana para as coisas da terra, não dá uma importância exacerbada, porque isso aqui vai passar, mas o que vai permanecer é como eu ajo na minha vida, é como eu me sinto, e é isso que traz para mim alegria ou infelicidade, ou tristeza, ou desespero. É normal e natural que a gente passe por essas questões e tenha esses sentimentos, mas quando a gente permanece nessa vibração, nessas questões negativas, a gente não oportuniza o aprendizado através do trabalho. Eu fico ali preso nas circunstâncias que me acontecem, observando o lado negativo. Esse Sanson, ele dedicou a vida a aprender e praticar, e qualquer um de nós aqui agora, presente, nós estamos fazendo isso. Então isso vai contabilizar lá de acordo com o 3º artigo, e nós vamos nos lembrar, depois da morte, e ainda aqui, de como esse momento me fez bem, espero. Então, eu trago aqui para a gente uma frase que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, que diz, o amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. E a frase que está embaixo é minha, a dor nos aproximou.
mas o amor nos une. Então, todas as vezes que eu vejo que estou passando por uma situação difícil, em vez de eu focar na coisa ruim que trouxe aquele acontecimento, eu entendo que a vida nunca tem fim. A vida nunca tem fim. E a vida vai ser como eu levo a vida. É isso que eu preciso compreender. É isso que eu também, junto com vocês, estou buscando compreender todos os dias. Por isso que eu me emociono, mas é porque a gente está prestando atenção no problema. A gente está prestando atenção naquilo que trouxe dor. A gente está prestando atenção só na dor, a gente não está prestando atenção que a vida nunca tem fim. Então, que Jesus abençoe a cada um de nós e que a gente possa aproveitar o que a dor tem de melhor para trazer no nosso aprendizado da vida, desfrutando também a felicidade das nossas conquistas, de cada passo que a gente deu até aqui agora, porque a gente não deu só passo ruim, a gente deu passo bom também. É isso, Rosana, agradeço a paciência de vocês. Obrigada, Juliana. Imagina, você estava falando dos passos, eu estava pensando aqui, nossa, a gente lá atrás acreditava em vários deuses, né? Levamos tanto tempo para entender que só existe um Deus, né? Ele é único. A gente por muito tempo nós achamos que éramos mortais, não é? E tudo acontecia numa só existência. Aí fizemos várias descobertas, né? E hoje sabemos que somos imortais, né? E vamos aprendendo também da nossa fé, que nós conversávamos hoje de manhã, né, Juliana, sobre a fé. Falei, nossa, a fé é uma questão até de inteligência, porque se a gente não tiver fé, não é? Olha como as coisas se tornam tão difíceis, não é? E quando você ainda tem a oportunidade de conhecer, estudar, de ampliar sua visão dessa fé raciocinada, né, com a lógica, nossa, é um ganho para a gente. A nossa consciência se amplia, não é? Então, eu fico imaginando o nosso futuro. Se a gente continuar nesses passos, não é? Nesse estudo e no esforço de nos tornarmos pessoas melhores, não é? Nossa, olha as nossas conquistas aí, não é? Aí, realmente, Jesus está bem perto de nós, não é? Então, muito bom mesmo. Obrigada, viu, Juliana? Então, que a gente possa levar essa reflexão de como a gente leva a vida, como a gente deseja levar a vida, não é? E quais opções a gente faz da vida. E sempre aí pensando nessa questão da fé, de trilhar aí no caminho com Jesus. Isso é muito importante. Gustavo, você faz a prece para a gente, por favor? Olha, vamos repetir a dobradinha lá do Paulo de Tarso hoje. Vamos pedir para a Ângela fazer, Juliane e Ângela, no finalzinho, pode ser? Pode, você está passando a bola, passou a bola Vamos para você, lá, Ângela. Ângela. Faz a prece para a gente. Então, vamos nos juntar. Eu costumo dizer, porque é assim que eu vejo, juntar os nossos corações e os nossos pensamentos em Jesus. Mestre Jesus, querido amigo, irmão, guia, exemplo, nós agradecemos, Senhor, as reflexões dessa noite. Agradecemos o assunto que foi pertinente às nossas realidades. E nós agradecemos, Senhor, porque estamos aprendendo a viver, aprendendo a olhar tudo que foi construído para nós. Inclusive, Senhor, ao olhar o outro que traz sempre uma bagagem, às vezes maior que a nossa. E nós agradecemos por este olhar. Nos abençoe para que possamos vos servir, Senhor. De qualquer maneira vos servir. Porque assim, Senhor, a nossa dor fica para trás e o nosso amor só aumenta. Fique conosco, Senhor, nesta noite e em todas elas. Mais uma vez, agradecemos e pedimos a sua bênção para todos os lares das pessoas aqui envolvidas. E também, Senhor, para os desencarnados que assistiram a essa palestra tão linda e tão cheia de amor e de fé. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja.
Assim seja. Que essas vibrações, né, perdurem aí no lar de Assim vocês, seja. no coração, e que semana que vem a gente possa estar novamente aqui. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Podem abrir aí o microfone, dar tchau. Boa noite. Tchau, Deus. Boa noite. Tchau, Tchau. Até amanhã. Boa noite a Obrigada. todos. Todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.